Queria falar um pouquinho com você acerca de altar nessa noite. Queria falar um pouquinho com você acerca de homens e de mulheres que têm uma vida entregue no altar do Senhor. E eu comecei essa noite falando sobre contemplação, porque é neste lugar que nós conseguimos contemplar o nosso Senhor. E todas as vezes que eu falo em contemplação, uma imagem que vem muito claro na minha cabeça. E ontem à tarde eu estava celebrando um casamento. E aconteceu algo lá que marcou muito a minha tarde. E depois daquilo eu comecei a refletir sobre algumas coisas e enquanto nós celebrávamos o casamento e quando nós fomos orar, no momento em que quando nós estávamos orando, irmãos, eles não estão aqui, o Ezequiel e a Fernanda. E quando nós celebrávamos o casamento deles, a semana foi muito terrível assim, tanto para eles quanto no tempo. E o casamento deles era num lugar aberto. Imagina você um casamento num lugar aberto com chuva. Não dá para imaginar, né, irmãos? Quando você planeja um casamento em aberto, você imagina que vai ter sol. E aí, à medida em que foram se aproximando o dia do casamento, Deus mudou o tempo. E só Deus pode fazer isso, porque Ele comanda tudo. E quando... Eu não quero ser muito profético, mas já sendo. À medida em que a semana foi avançando e o tempo foi abrindo, eu comecei a interpretar o que o Senhor estava fazendo. E enquanto nós estávamos lá, no momento do casamento, no momento da celebração, veio um vento. E as folhas que estavam sobre nós começaram a cair da árvore. E no final do casamento, algumas pessoas vieram falar conosco, que era como se Deus estivesse espalhando as folhas sobre nós. E por que eu estou falando sobre isso nessa noite? Eu estou falando sobre isso nessa noite porque eu quero falar de altar, e quando eu falo sobre altar, eu não consigo imaginar outra coisa a não ser um dia de um casamento. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós decidimos, e quem casou sabe do que eu vou dizer, quando nós tomamos uma decisão, e está aqui a nossa pastora de casais, ela sabe muito bem do que eu estou dizendo. Quando nós decidimos por casar, o dia mais esperado é o dia em que nós, homens, vamos encontrar, ou a noiva vai encontrar com o seu noivo no altar. E nada menos do que isso, quando Deus ele vai comparar a vida da igreja, quando Ele vai comparar a nossa vida, Ele compara entre a noiva e o noivo. E no momento em que o noivo ele está posto no altar, e no momento em que a noiva ela entra por aquele lugar, por aquele caminho que conduz até o noivo, aquele lugar é um lugar de contemplação, porque a única coisa que a noiva consegue prestar atenção é no noivo, e a única coisa que o noivo consegue prestar atenção é na noiva. E é naquele lugar no altar em que um homem que decidiu casar com uma mulher, é naquele momento em que ele não olha para defeito algum, ele apenas consegue admirar a beleza da esposa que ele escolheu. Da mesma forma, a mulher, quando ela está em direção ao altar, ela não consegue observar falha alguma naquele homem. A única coisa que ela consegue observar é a beleza do noivo que ela optou por casar. Então, quando eu começo a refletir sobre essa palavra chamada altar, a única coisa que eu consigo lembrar quando eu começo a conversar com o Senhor é nesse dia que o homem e uma mulher decidem-se por fazer uma aliança. Irmãos, isso é tão profundo, porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós vamos até as águas do batismo e quando nós decidimos morrer, o que nós fazemos com Deus é uma aliança. E uma aliança que da parte dele ele nunca vai quebrar. E sabe, irmãos, o que Deus tem me falado muito nesses dias é que nós precisamos voltar para esse lugar de contemplação. É o único lugar que nós vamos conseguir desprezar tudo aquilo que tem nos acontecido nesses dias, e nós vamos conseguir prestar real atenção
no amado da nossa alma. Esse lugar de contemplação é o único lugar aonde nós vamos conseguir fazer com que canções como essa sejam verdades dentro de nós. Sabe, irmãos, eu não sei se você tem prestado atenção, mas se você olhar para o dia a dia, olhar para a sua semana, você vai perceber momentos da sua vida onde você perde esse desejo. Se você prestar atenção em alguns finais de semana, quando você está se preparando para vir para a igreja, se você for observar a sua movimentação, por muitas vezes nós fazemos isso mecanicamente, automaticamente. E se nós pararmos para esquadrinhar o nosso coração, nós não vamos encontrar muitas vezes dentro de nós o desejo real de estar reunidos aqui. E aí, em alguns desses dias em que eu estava dessa forma, eu comecei a conversar com Deus, e Deus começou a me lembrar acerca disso que eu quero falar nessa noite. Sobre homens e sobre mulheres que têm a vida, que fazem com que a sua vida seja um altar para o Senhor. E para falar um pouquinho nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você o significado dessa palavra. E eu queria trazer para você o significado dessa palavra por 3 vertentes. No hebraico, o significado da palavra altar significa lugar de matança. No grego, a palavra altar, o significado dela é lugar de sacrifício. E no latim, a extração dessa palavra, que se chama altare ou altus, ela tem por significado lugar alto. E eu quero trazer para você 3 homens, quero compartilhar com você nessa noite acerca de 3 homens, que marcaram as gerações deles, eram gerações diferentes, que marcaram as gerações deles, simplesmente por tomar uma decisão de edificar um altar ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Eu queria falar nessa noite com você acerca de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que eu não precisava nem me aprofundar muito para te falar um pouquinho acerca da vida desses homens, porque quando você abre a galeria dos heróis da fé, você vai encontrar o nome desses homens estratificado lá, pelo simples fato deles compreenderem aquilo que Deus estava falando no seu tempo. Mas acima de tudo, além de entender o que o Senhor estava dizendo acerca do seu tempo, eles decidiram dedicar a vida ao Senhor diante do altar. E para começar a falar de Abraão, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Ou melhor, eu não vou começar por Abraão, eu vou começar por Noé primeiro. Eu falei de Abraão, Isaac e Jacó, mas eu quero falar de Noé também. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 8. Gênesis 8, no versículo 20. E Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como fiz. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O que aconteceu aqui em Gênesis 8 foi que Noé, depois de todo o dilúvio, depois de todos os dias em que as águas, a terra estava submersa, as águas começam a baixar. Tem todo aquele episódio de Noé mandar uma ave para que pesquisasse para ver se as águas tinham baixado nas localidades ao redor. E depois disso, Noé, quando percebe que as águas baixam, ele tira a cobertura da arca. E num dado momento, Deus diz para Noé: Noé, sai, você, os seus filhos, a sua esposa e as esposas dos seus filhos. E depois que Noé sai da arca, Deus diz que depois dele viriam os animais, e os animais saem da arca. E depois daquele momento, Deus fala com Noé. E você percebe o que Deus fala com Noé. Deus faz uma aliança com a humanidade a partir da vida de Noé. E Noé,
A primeira postura que Noé tem depois que ele faz da arca, depois de tudo que Deus tinha feito, Noé edifica um altar ao Senhor. Depois que as águas baixam, depois que Noé consegue compreender qual era a aliança que Deus tinha feito com ele, e qual era a aliança que Deus tinha feito com a humanidade, a primeira postura de Noé, depois de todos esses acontecimentos, foi edificar um altar ao Senhor. E sabe, irmãos, o que eu aprendo com a vida de Noé? O que eu aprendo com a vida de Noé é que ele queria tornar aquele dia memorável. Noé queria tornar aquele acontecimento memorável. E não porque ele tinha passado por aquilo, mas porque por mais uma vez, Deus ele firmava a aliança e o pacto que ele tinha feito com a humanidade. E quando um homem ele tem uma vida dedicada ao Senhor, quando um homem compreende o Pai que ele tem, a única postura que ele consegue ter, depois de um dado momento, é encontrar um lugar para que ele possa oferecer ao Senhor um sentimento de gratidão. E quando nós olhamos para a vida de Noé, nós percebemos que Noé passa por uma situação difícil. Por que ele passa por uma situação difícil? Porque Deus ele incumbe Noé de uma missão que é contrária ao seu tempo. A Bíblia conta que naqueles dias não haviam possibilidades climáticas de haver chuva. E Deus diz: Noé, eu vou acabar com a humanidade. E é preciso que você construa uma arca, que você guarde toda a criação lá. E além da criação, você vai guardar você vai guardar sua esposa, você vai guardar seus filhos e as esposas dos seus filhos. E numa atitude de guardar a humanidade, Deus fala: você vai construir uma arca, vai entrar nessa arca e eu vou fazer chover por muitos dias. Agora imagina você, irmãos, Deus te dando uma missão como essa, de guardar a criação de dias de muita tribulação, de dias muito cinzentos, porque quando chove, o dia fica cinzento. E por muitos dias, os dias ficam cinzentos, e Noé toma uma decisão de obedecer a Deus, porque Noé conhecia a natureza de Deus. E depois de dias turbulentos, depois de dias nublados, depois de muita chuva que toma conta da terra, depois que as águas tomam conta da terra, mata todo ser vivente que havia nela, depois que as águas baixam, o único sentimento que Noé consegue ter dentro dele é que ele precisava construir um altar para Deus. Como se ele quisesse dizer para Deus que ele era grato por tudo que Deus havia feito com ele. Como se ele quisesse dizer: Pai, eu reconheço o Senhor em todas as coisas, inclusive nos momentos de tormenta. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Eu aprendo com isso que não importa os dias em que nós estamos tendo, não importa se o que Deus pediu para nós foi para que nós ficássemos dentro de uma arca, escondido por um tempo, para que Ele pudesse avançar uma estação, e para que Ele pudesse cumprir juízo sobre uma nação, ou sobre uma humanidade. Ainda assim, a única postura de um filho é reconhecer que o seu pai está no controle de todas as coisas, e a única coisa que ele consegue fazer é agradecer por isso. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que eu aprendo com a vida de Noé? Eu aprendo com a vida de Noé, é que se você tiver uma vida dedicada ao Senhor, se você tiver uma vida de dedicação a Ele, e se a tua vida for de reconhecer o seu pai, se a tua vida for de caminhar junto com o seu pai, o Senhor vai te guardar no dia do juízo. O que eu aprendo com a vida de Noé é que não importa o que Deus esteja fazendo com a humanidade, Ele sempre vai decidir por guardar o seu filho. E o que Deus fez com Noé foi isso. Deus reconheceu em Noé uma característica de alguém que tinha uma vida totalmente dedicada a Ele, não era dedicada a Ele em qualquer lugar. Era uma vida que não importava o que iria acontecer,
ele iria reconhecer o Deus a quem ele servia. E sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Eu não consigo encontrar na vida de Noé nenhum momento de orgulho. Porque sabe o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter olhado para tudo aquilo e ele poderia ter dito: olha como eu guardei a criação. Olha que palavra poderosa foi essa que Deus me deu. Mas Noé, em nenhum momento ele decide por fazer isso. Noé decide por dedicar os seus dias ao Senhor e por reconhecer que Deus havia feito todas as coisas. Sabe o que me demonstra quando eu olho para homens edificando um altar ao Senhor? Me demonstra homens que devolvem toda a glória para Ele, porque Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando eu olho para a vida de Noé, eu percebo Noé devolvendo a glória que era de Deus e dizendo para Deus: Deus, foi o Senhor quem fez tudo isso, porque eu não tinha a capacidade de fazer. Agora pega a sua Bíblia e abra comigo em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis 12, no versículo 7. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Aqui, queridos, em Gênesis 12, Deus tinha acabado de falar com Abraão e disse assim para ele: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. E depois disso, Abraão pega a sua esposa Sarai, pega o seu sobrinho Ló e leva com ele, e vai para um lugar que Deus haveria de mostrar. E quando Abraão chega na planície de Moré, Deus fala com Abraão, reafirmando aquilo que ele havia dito, mas de uma outra forma. Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou fazer com que a tua semente germine e produza frutos. Não foi isso que nós lemos, mas foi basicamente isso que Deus disse. E sabe qual é a primeira postura depois que Abraão ele ouve a voz de Deus pela segunda vez? Ele edifica um altar ao Senhor. Irmãos, quando eu olho para isso, a primeira pergunta que vem na minha cabeça: o que nós fazemos quando nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós estamos no nosso lugar em secreto e que nós estamos clamando pela voz, que estamos clamando pelo amado da nossa alma, e Ele vem ao nosso encontro. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá algumas diretivas, ou simplesmente quando Ele vem, o que nós fazemos com isso? E eu não estou falando nem acerca de se movimentar de uma forma correta, queridos. Eu estou falando qual é o sentimento que toma conta de nós quando nós ouvimos a voz de Deus. Porque quando eu olho para Abraão, depois que ele ouve a voz de Deus nas planícies de Moré, a primeira postura que ele tem é de edificar um altar ao Senhor. A primeira postura que ele tem é de edificar um lugar e registrar naquele lugar que Deus falou com ele ali. Irmãos, quando Deus fala com você na sua casa, quando Deus fala com você nos lugares aonde você está, a nossa reação precisa ser de registrar aquele momento. E registrar aquele momento não é ir para o Facebook e postar aquilo que Deus disse. Registrar aquele momento não é tirar uma selfie e dizer: Deus falou aqui comigo. Registrar aquele momento é reconhecer que o seu pai falou com você. Registrar aquele momento é registrar que o seu pai se comunicou contigo. E por esse motivo, a única postura que você consegue ter é uma postura de obediência. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Sabe o que acontece quando nós tomamos uma postura de obediência? Quando nós tomamos uma decisão de obedecer a Deus, nós edificamos um altar ao Senhor, porque nós estamos obedecendo a Ele. Na quarta-feira eu estava reunido com os irmãos aqui no culto,
E nós estávamos falando sobre uma vida dedicada ao Senhor, e eu estava falando sobre Abraão. Eu estava falando acerca daquelas pessoas que recebem uma palavra de Deus e pegam todas as suas coisas, seus filhos, e vão para um determinado lugar. E eu até citei o exemplo do Ivan e da Carla, que saem do Nordeste do Brasil, debaixo de uma palavra de Deus, e se desembocam aqui no Sul. E quando eu estava relembrando aquele momento, Deus falou claramente comigo que quando nós obedecemos, nós edificamos um altar memorável a Ele com a nossa obediência. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, eu não sei o que Deus falou com você nesses dias. Eu não sei qual foi a palavra que Ele disse para você, mas o que eu preciso dizer para você é que quando você decide, quando você opta por obedecê-lo, a sua postura de obediência edifica um altar memorável a Deus. Era como se você registrasse, ou melhor, era como não, é como se você registrar na timeline da sua vida, de que naquele dia Deus falou com você, e você edificou um altar memorável a Ele, com a sua postura de obediência. Eu queria que você tivesse isso muito claro nessa noite, porque nós estamos falando de homens que edificaram a Deus um altar físico, mas nos dias em que nós estamos vivendo, o que o Senhor está dizendo para nós é: edifiquem um altar espiritual. E edificar um altar espiritual é quando nós optamos por ouvir a Deus, contemplar a sua grandeza, e por contemplar a sua grandeza, a única reação que nós conseguimos ter é de obedecer a voz do nosso Pai. Porque filho que é filho, obedece a voz do seu pai. Irmãos, a única reação que nós podemos ter, se nós somos filhos de Deus, é uma posição de obediência. Essa é a única reação. É por isso que quando nós olhamos para Abraão e nós percebemos que Deus falou com ele, ele prontamente pega as suas coisas e vai. E deixa eu te dizer uma coisa, eu nunca passei por isso, mas eu imagino como deve ser difícil você deixar pai e mãe. E casar é um pouco mais fácil, irmãos, porque você sai, mas você não sai para tão longe. Mas imagina você ir para um lugar distante do seu pai e da sua mãe, que você imagina que você talvez só vai ver uma vez por ano. Ou talvez a única forma que você vai conseguir se comunicar seja pelos meios eletrônicos. Imagina que difícil deve ser uma decisão como essa, que Deus fala: pega as suas coisas e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ainda se Deus fala o lugar que você vai, é melhor ainda, mas se Deus fala: vai que eu vou te mostrar o lugar. Mas quando é filho, irmãos, quando é filho que está se movimentando, a única postura que ele consegue ter, ele não pensa duas vezes. E se ele pensa duas vezes, ele só pensa em como ele vai fazer. Mas ele pega as suas coisas, ele faz a sua mudança e vai. Sabe por quê? Porque um homem e uma mulher que tem uma vida de dedicação ao Senhor, a única postura que ele consegue ter é de edificar um altar a Deus. E ele sabe que edificar um altar a Deus significa obedecer. Então, se eu posso te dizer algo nessa noite, eu queria te dizer: por favor, como pastor dessa casa, obedeça. E sabe, irmãos, talvez o que Deus esteja comunicando a você, eu disse isso na quarta-feira, não seja nem de você ir para um lugar distante. Talvez o que Deus está dizendo para você é: sirva-o. Sirva com interesse de coração. Sirva com dedicação. Talvez o que Deus esteja dizendo para nós nesses dias é: me entendam com clareza. Reconheçam quem eu sou. Obedeçam a minha voz, porque é impossível nós sermos filhos de Deus e não obedecermos a voz do nosso pastor. E se nós somos filhos que edificam um altar a Deus, a única postura que nós vamos conseguir ter é de obedecê-lo. E sabe, irmãos, nós vivemos em dias onde nós procuramos muitas profundidades no Senhor, mas nós queremos a profundidade sem nem passar pelo raso. Mas também tem muitos de nós que passamos pelo raso e paramos no raso, porque temos medo de nos afogar naquilo que é profundo. Mas o que Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite é: mergulhe
se aprofunde. E a única postura que nós vamos conseguir ter quando nós ouvimos isso de Deus é obedecê-lo. E obedecê-lo é porque nós reconhecemos que Ele está no controle de todas as coisas. É reconhecê-lo que Ele não vai permitir que nada nos falte. É reconhecê-lo porque Ele nos garante que a força está condicionada a Ele. Mas pastor, eu trabalho demais. Mas pastor, eu vivo correndo demais. O Senhor está dizendo para você nessa noite: pare. Pare e comece a andar, porque quando você anda, você consegue entrar em um lugar de contemplação. Vamos lembrar de novo de um dia de casamento. Uma noiva, ela não entra numa igreja, ela não entra num lugar cerimonial do seu casamento correndo. Ela entra andando. E ela entra andando simplesmente para que ela consiga observar os detalhes daquele dia. Para que ela consiga olhar para o seu noivo e consiga aproveitar o máximo do momento que ele tem, que ela tem para aquele dia. Sabe por quê? Porque aquele dia é memorável. Porque aquele dia é um dia que marca a vida de todo homem e de toda mulher. Os nossos dias com o Senhor precisam ser iguais a um dia de um casamento. Dias onde o Senhor fala conosco e aquilo é memorável. E por esse motivo a única postura que nós conseguimos ter é de entrar nesse lugar de contemplação. E o nosso desejo é de não sair mais dali. E não é porque aquele lugar é bonito, não é porque aquele lugar está todo decorado, não é porque aquele lugar está com pétalas jogadas ao chão, mas é porque o amado da nossa alma se encontra naquele lugar. É porque o nosso Pai está lá, e é porque Ele está lá que nós permanecemos lá. Nós cantamos numa canção por aí, e é aqui que eu me sinto muito bem. Nós cantamos uma outra canção por aí: uma coisa eu vou pedir, deixe-me ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, irmãos, que nós precisamos sair do campo da música e precisamos entrar numa vida prática disso que nós cantamos, porque esse é o único lugar que nós vamos ter forças para continuar nesses dias. Esse é o único lugar que nós vamos conseguir nos alegrar de verdade e vamos conseguir perceber que o Senhor está na condução de todas as coisas. Sabe por quê? Porque quem está lá não é alguém. Quem está lá não é sua mãe, não é seu pai, não é seu esposo, não é sua esposa, não são os seus filhos, é o seu Pai. É aquele que te gerou, é aquele que te deu um nome, é aquele que disse para você quem você iria ser. E sabe o que é mais maravilhoso? Que assim como num dia de um casamento, que uma noiva percorre o caminho até o altar, e ela observa a beleza do seu futuro marido, e ela não olha para as rugas que ele tem, ela não olha para o cabelo feio que ele tem, ela não olha para o jeito dele estranho de ser, mas ela só consegue contemplar a sua beleza. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que acontece num altar, irmãos? Num altar que o seu Pai está e você está no caminho de contemplação, Ele não olha para os seus pecados, Ele não olha para as suas imperfeições, Ele não olha para aquilo que você fez, Ele olha para você como um filho. E a única coisa que Ele consegue dizer é: vem. Sabe o que nós imaginamos, irmãos? Nós imaginamos que porque nós cantamos canções dizendo para que Ele venha, nós imaginamos que é nós quem fazemos isso, mas na verdade é Ele quem faz isso. No lugar de contemplação, o seu noivo está à espera de você, não olhando para a forma como você está vestido, não olhando para como foi a sua vida acerca daquilo que você fez, mas Ele olha para você e diz: vem, filho amado, vem para esse lugar, porque eu vou ressignificar algumas coisas na sua vida. Vem, porque eu vou renovar as suas forças para que você prossiga. É isso que acontece em um lugar de contemplação. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 13.
em Gênesis 13, no versículo 18. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Nesse contexto da história, aconteceu que Abraão e Ló, eles eram muito prósperos. Toda a sua criação era muito grande, e isso aconteceu porque era isso que Deus havia dito para Abraão que iria acontecer. E naqueles dias, os pastores de Abraão e Ló começaram a se desentender. E por conta deles se desentenderem, Deus disse para que Abraão se separasse de Ló, para que Ló fosse para um determinado lugar e Abraão fosse para outro. E é isso que Abraão prontamente faz. Pede para que seu sobrinho fosse para um determinado lugar, porque os pastores estavam se contendendo. E Abraão vai num determinado lugar e Deus fala com Abraão de novo. Quando ele chega em Hebrom, Deus fala com ele novamente. E Deus diz para Abraão: Abraão, é o seguinte, ele ressignifica tudo aquilo que ele já tinha dito a Abraão. Tudo aquilo que Deus disse para Abraão no primeiro dia, Deus fala de novo, de uma outra forma. E de novo, o que me chama a atenção na vida de Abraão é que Abraão, em outro lugar, numa outra cidade, numa outra localidade, Abraão toma a mesma postura depois de ouvir a voz de Deus. Agora abra sua Bíblia comigo em Gênesis 26. Gênesis 26, no versículo 25. Gênesis 26, 25 está escrito assim: e ele, Isaque, edificou um altar ali, invocou o nome do Senhor e armou a sua tenda, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Nesse momento da história, os filisteus estavam invejando Isaque pelo homem que ele tinha se tornado. E os filisteus, por conta dessa inveja, o que eles começaram a fazer foi tampar todos os poços que seu pai Abraão tinha cavado e encher com terra, para que ele não conseguisse mais extrair dali água. E depois disso, há uma contenda ali entre eles, entre os filisteus e entre os servos de Isaque, entre os pastores de Isaque, por conta desses poços. E num determinado momento, Isaque toma uma decisão de ir para um outro lugar. O rei chama ele e diz: Isaque, você precisa ir embora, cara, porque você cresceu demais, você se tornou muito poderoso. Na minha versão da Bíblia, ela diz que Isaque se tornou muito poderoso. Irmãos, eu queria que você se atentasse para uma coisa aqui. Isaque é filho de Abraão, descendente de tudo aquilo que Deus tinha dito para Abraão. Isaque herda a mesma palavra. E herdando a mesma palavra, Isaque se torna tão poderoso quanto o pai. Tão poderoso quanto o pai em riqueza, em posses, em rebanho. E o rei chama Isaque e fala: Isaque, você precisa ir embora, cara, porque se você permanecer aqui, vai dar muita confusão. E sabe o que é mais legal, irmãos? É mais legal porque no decorrer da história, o rei chama todos os homens do seu reino e diz bem assim: ninguém toca nesse homem aqui. De tão poderoso que Isaque era, o rei chama ele e diz: vocês não vão tocar nele. E por esse motivo que no episódio dos poços eles apenas se desentendem, ninguém toca em Isaque. E numa atitude protetiva, o rei chama Isaque e fala: Isaque, você precisa ir embora, cara. E depois disso, Isaque prontamente sai daquele lugar, e num outro lugar ele cava um poço, e ninguém vem encher o saco dele, com o perdão da palavra. Ninguém vem contender com ele. E porque ninguém contende com ele, depois disso, Deus fala com Isaque. E depois de Deus falar com Isaque, sabe o que Deus falou com Isaque, irmãos? Deus falou com Isaque a mesma coisa que Deus havia dito a Abraão, de uma outra forma, mas era a mesma sentença que havia sobre a vida de Abraão,
havia sobre a vida de Isaac. E sabe o que aconteceu depois daquilo? Aconteceu depois daquilo que Isaac edifica um altar para o Senhor. Mas tem uma curiosidade nesse texto que eu queria chamar a tua atenção. Irmãos, por que a primeira postura de Isaac foi de edificar um altar ao Senhor? E aí eu queria chamar a sua atenção para você que é pai, assim como eu neste lugar. Abraão, depois que Deus fala com ele, em cada momento que Deus fala com ele, a postura de Abraão é edificar um altar ao Senhor. Você acha que Isaac não via isso? E sabe por que quando nós nos reunimos aqui, quando nós liberamos as crianças para um tempo lá embaixo, nas salinhas do Ministério Kids, nós oramos pelos nossos filhos. Nós oramos pelos nossos filhos não para abençoar eles, para participar de um momento em que eles não nos atormentem, para que nós possamos prestar atenção na palavra. Mas nós abençoamos os nossos filhos para que eles recebam a mesma porção de Deus. E para que eles tenham a mesma postura que nós estamos tendo aqui em cima, de reconhecer que o Senhor está no recinto. Isaac só consegue ter uma vida dedicada a Deus e ter uma postura de edificar um altar ao Senhor, porque ele viu como seu pai se comportava. E por perceber qual era a cultura do seu pai, por perceber qual era a movimentação dele, Isaac tem a mesma postura. Irmãos, isso me chama muita atenção e chama muito a minha responsabilidade. E eu gostaria de compartilhar essa responsabilidade com você. Nós precisamos ter uma vida no altar de Deus, porque os nossos filhos precisam ver o exemplo. Porque se os nossos filhos não tiverem exemplo, eles não vão ter como replicar isso na geração deles. Eles não vão ter como replicar isso nos dias deles, porque eles não têm a conduta do pai. Então sim, o seu filho precisa ver você orando. Os nossos filhos precisam ver a nossa vida dedicada à leitura da palavra. Os nossos filhos, eles precisam ver nós, os pais, se dedicando ao Senhor dia após dia. Irmãos, isso me chamou muita atenção e foi a primeira pergunta que eu fiz a Deus quando eu comecei a olhar para a vida de Isaac. Cara, como que pode esse cara ter a mesma postura que o pai teve logo depois de Deus ter falado com ele? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você já imaginou você olhando para a conduta dos teus filhos e você percebendo que os seus filhos todos os dias entram no quarto com a palavra de Deus, abrem a sua Bíblia e têm um tempo com o seu Senhor, pelo simples fato de ver eu e você fazendo? Você já imaginou os seus filhos dedicando a vida ao Senhor, pelo simples fato de perceber que o seu pai está dedicando a vida dele ao Senhor? Nós precisamos urgentemente ter uma vida dedicada ao altar de Deus. E ter uma vida dedicada ao altar de Deus, queridos, não é estar em uma plataforma. Ter uma vida dedicada ao altar de Deus é fazer da sua vida um altar para que Ele habite. E o que é ter uma vida dedicada para que Ele habite? Uma vida dedicada para que Ele habite é uma vida que obedece à voz do seu Pai. E deixa eu te dizer uma coisa: se o seu filho perceber que você obedece à voz do seu pai, ele também vai obedecer. Porque no dia em que ele crescer e no dia em que ele passar por algumas situações que podem até ser parecidas com a sua, porque quando nós percebemos na vida de Isaac, tem outra coisa que acontece na vida de Isaac que foi semelhante ao que aconteceu com seu pai. Abraão, quando chega no Egito, ele pede para que Sara não diga que ela é esposa dele, porque ele sabia que de tamanha beleza que ela tinha, nos momentos em que os egípcios olhassem para ela, o medo dele era que eles matassem ele para poder ficar com a esposa. Isaac tem a mesma postura. Isaac diz assim: não diga para ninguém que você é minha esposa, porque se você disser, eles vão me matar para que eles tomem você como esposa. Rebeca era muito bela. Mas o que me chama a atenção, irmãos, não é só isso. O que me chama a atenção é a postura de Isaac, posterior a ouvir a voz de Deus.
E aí eu vou dizer uma coisa para você: os seus filhos podem passar por situações muito parecidas com a sua, mas o que vai determinar os dias dele vai ser qual é a postura que você teve. Por isso que quando você toma uma decisão de obedecer a Deus, você está garantindo com que seus filhos tenham vida no decorrer dos seus dias, porque eles vão lembrar de qual foi a sua postura depois de ouvir a voz de Deus. Eles vão lembrar do dia da tribulação, sim, eles vão lembrar, mas eles também vão lembrar que você pediu, você recorreu ao único que podia te salvar. Eles vão lembrar dos dias em que você estava prostrado diante do Senhor, com os seus olhos cheios de lágrimas, pedindo para que Deus te socorresse. E sabe qual vai ser a postura dos seus filhos? A mesma, porque eles tomaram o pai e a mãe, por exemplo. É exatamente por esse motivo que nós, pastores dessa casa, nós não cansamos de dizer que é necessário que nós sejamos exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam olhar para nós e precisam ver homens e mulheres que compreendem o significado de ter uma vida com o altar edificado a Deus, que exibe uma característica que apenas um filho pode exibir, que é a obediência. Agora abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 28. Gênesis 28. Versículo 16. Em Gênesis 28, 16. E Jacó despertou de seu sono e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como seu travesseiro e a colocou como um pilar. Em outras versões da Bíblia dizia: colocou de pé. E derramou óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel, mas no começo o nome daquela cidade era chamada de Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesse caminho que vou, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa de meu pai em paz, então que o Senhor seja o meu Deus. E esta pedra que eu tenho posto como pilar será a casa de Deus, e tudo que tu me deres, eu certamente darei o dízimo. O pai de Jacó, que nós sabemos quem é, Isaac, ele dá uma ordem para Jacó. Ele diz: Jacó, você vai para Padã Arã e você vai escolher do irmão da sua mãe uma esposa. Então você vai para lá, vai e você vai escolher uma esposa lá. E Isaac deu uma ordem para Jacó e disse assim: Jacó, você não vai pegar nenhuma das filhas de Canaã para ser sua esposa. Você vai até Padã Arã, você vai se encontrar lá com o irmão da sua mãe, e dentre as filhas dele você vai escolher uma para ser sua esposa. E Jacó faz isso prontamente. E quando ele chega num determinado lugar, a Bíblia diz que o sol já estava se pondo, e Jacó adormece. Jacó pega uma pedra, coloca como travesseiro e adormece. E quando Jacó adormece, Jacó tem um sonho. E neste sonho, Jacó vê uma escada que saía da terra, e o topo dela dava nos céus. E no topo dessa escada estava o Senhor. E quando ele olhava para essa escada, ele percebia anjos descendo e subindo pela escada. E quando Jacó olha para o topo dessa escada, ele percebe que o Senhor está lá, e o Senhor começa a falar com ele no sonho. Sabe o que Deus falou com ele no sonho? O Senhor falou com ele no sonho a mesma coisa que Deus havia dito para Abraão, a mesma coisa que Deus havia dito para Isaac. Deus disse também para Jacó, de uma outra forma, dizendo a mesma coisa. Jacó levanta do sono, e quando Jacó levanta do sono, assim como nós lemos, Jacó
se dá por si que aquele lugar não era qualquer lugar. Jacó sabia que Deus estava ali. Jacó sabia que era o seu pai que tinha se comunicado com ele. E a primeira postura que Jacó faz é pegar aquela pedra que ele estava, coloca aquela pedra de pé, no topo daquela pedra ele derrama óleo, consagra aquele lugar e chama aquele lugar de Betel. Sabe qual é o significado de Betel? O significado de Betel, em hebraico, se chama casa de Deus. Jacó reconheceu aquele lugar como casa de Deus, porque foi naquele lugar que o seu pai se comunicou com ele e disse para ele exatamente a mesma coisa que ele havia dito para o seu avô e que havia dito para o seu pai. E o que me chama a atenção, de novo, é porque Jacó ouve a voz de Deus e reconhece que era ele que estava no topo da escada dizendo para ele algumas coisas. E ele tem a mesma postura, sem que ninguém pedisse. A primeira postura que ele tem é de colocar aquela pedra de pé e edificar aquele lugar e dizer: este lugar é memorável, porque Deus falou comigo, então esse lugar ficará conhecido como casa de Deus. Irmãos, quando eu olho para a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, além da vida de Noé, mas quando eu olho para a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu vejo um Deus se comunicando com 3 gerações distintas, dizendo o que ele haveria de fazer através da vida daqueles homens. E em nenhum momento eu vejo Deus se comunicando apenas como Deus, eu vejo Deus se comunicando como um pai, porque apenas um pai pode dizer: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Apenas um pai consegue ter um instinto, consegue ter na sua natureza uma proteção. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se você estiver em um veículo e o seu veículo entrar em colisão com outro veículo, eu tenho certeza que a sua primeira postura, se os seus filhos estiverem no carro, vai ser de protegê-los, porque isso está entranhado dentro de você. Se o seu filho estiver caminhando na sua frente e ele tropeçar e cair, e você tiver a possibilidade de acudi-lo, a sua primeira postura vai ser de preservar a integridade física dele. Sabe por quê? Porque isso está entranhado na sua natureza. Sabe o que me chama a atenção quando Deus fala com Abraão, com Isaac e com Jacó? Eu vejo um Deus que estava dando uma ordem para eles: façam, saia desse lugar, vá para tal lugar. Eu vejo Isaac falando com Jacó: vai, meu filho, você precisa casar, você precisa arranjar uma mulher, vai para esse lugar. Mas ele dá algumas ordens: você não pode fazer isso aqui, você não pode se envolver com essas mulheres não dá para você. Você precisa procurar aquelas que eu estou indicando para você. E sabe o que eu percebo, irmãos? Eu percebo que em toda a postura de obediência, Deus se agrada tanto de obediência, Deus valoriza tanto a obediência como princípio, que a postura de Deus é se comunicar com Jacó, dizendo para ele exatamente aquilo que ele tinha dito para os seus antepassados. Era reconhecendo a postura dele de um homem obediente e dizendo para você: da mesma forma que eu guardei os seus pais, da mesma forma que eu guardei os seus antepassados, eu vou te guardar. Da mesma forma que eu prosperei os seus antepassados, eu vou te prosperar. Da mesma forma que os seus antepassados foram poderosos na terra, você também vai ser. Somente um pai consegue fazer isso, irmão. Somente um pai consegue renunciar à sua vida e dar a sua vida para o seu filho. Somente um pai consegue mexer com todas as configurações dos dias, dos tempos, para levar o seu filho e trazê-lo em segurança. Somente um pai consegue mexer com todas as configurações para que nada nos falte em casa. É somente um pai. Somente um pai consegue dar ordens aos anjos para que eles fiquem ao derredor da nossa casa, para que nela violência alguma chegue e para que nenhuma enfermidade tome conta dela. Somente um pai consegue olhar para nós como filhos, e ainda que não sejamos bons administradores, talvez nós venhamos passar por alguma restrição, mas somente um pai consegue garantir que nada falte. Somente um pai consegue
promover para o seu filho a medida que ele precisa para aquele dia. É somente um pai que consegue fazer isso. E quando eu olho para Deus, na vida desses homens, de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu não consigo ver apenas um Deus. Eu consigo ver um pai. Eu consigo ver um pai cuidando deles, zelando por eles. Mas sabe o que eu também consigo ver? Eu também consigo olhar para Abraão, Isaac e Jacó e consigo encontrar neles uma postura de filho. Uma postura que não negocia o princípio daquilo que o seu pai lhe disse e decide obedecer. A minha pergunta nesses dias é o que nós estamos fazendo quando nós ouvimos a voz de Deus. Irmãos, qual tem sido a nossa postura quando nós ouvimos a voz dEle? Nos momentos sim, em que nós entramos no nosso quarto e nós dizemos para Deus: Deus, está muito difícil, está complicado porque estão me perseguindo, está me faltando dinheiro, está complicado porque é difícil viver como o Senhor quer que eu viva nesses dias, é difícil combater a cultura desse mundo. Ou quando nós vamos para a presença dEle apenas para reclamar e para dizer aquilo que está nos faltando, e mesmo assim Ele vem como um pai. Ele poderia vir com um porrete na mão e sentar na nossa cabeça, mas Ele vem como um pai amoroso, nos conduz para um lugar de contemplação e diz: filho, olha para mim, veja quem eu sou. E quando Ele diz olha para mim e veja quem eu sou, você se esquece de tudo. Você se esquece do que falta, você se esquece de quais são as suas restrições, você se esquece das suas reclamações, e a única coisa que você consegue perceber é que Ele está cuidando de você. Era isso que Abraão, Isaac e Jacó faziam. Passavam por tribulações, pediam para que a esposa dissesse que não era esposa, sofriam perseguições, tinha contenda no meio deles. Abraão precisou deixar seu sobrinho, alguém do seu sangue, ir para um outro lugar, porque seus pastores entraram em contenda. Isaac precisou dispor de esforço absurdo, porque à medida em que ele cavava os poços, os filisteus perseguindo ele, iam lá e tapavam os poços de novo. Sabe o que ele poderia fazer, irmãos? Ele poderia ir para Deus e dizer: Deus, arrebenta com eles, eu não aguento mais esses homens. Sabe o que Isaac faz? Isaac permanece. A minha pergunta é: por que Isaac cava de novo o poço? Aí chegam os filisteus, contendem com ele de novo, aí ele vai lá e cava de novo. Aí os filisteus vão lá, contendem com ele, aí o rei chama ele e diz: vai daí, vai embora. Ele vai. Sabe o que ele faz na outra cidade? Cava um poço de novo. E aí ele percebe: opa, aqui ninguém veio brigar comigo, então eu vou edificar um altar ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo: é aqui o lugar que Deus quer que eu permaneça. Quando brota a água do poço que ele cava, ele estava reconhecendo que naquele lugar Deus estava dando vida para ele, vida para que ele pudesse prosseguir, vida para que ele continuasse cumprindo com aquilo que Deus tinha falado, inclusive com o seu pai. Sabe o que Deus tem feito conosco nesses dias, irmãos? Muitos de nós estamos cavando alguns poços, e algumas pessoas vêm e colocam terra no meio desse poço, tapam esse poço de novo. Mas muitos de nós paramos pelo caminho, cruzamos os nossos braços, amarramos o nosso bico e ficamos resmungando pelo caminho, quando existe um Deus que está sentado no trono e dizendo para você: filho, caminha, avança, porque se as pessoas estão tapando esse poço, não é nesse lugar, existe um outro lugar, então continua caminhando. Aleluia! Talvez se você está num lugar que os poços estão tapados, é porque não é nesse lugar que você deve permanecer. Você deve parar o que você está fazendo, entrar em um lugar de contemplação, ouvir a voz do seu Pai, porque Ele quer te conduzir para um lugar que vai brotar vida neste lugar onde você está. Aleluia! Deus não quer te conduzir para um lugar de morte, irmãos. Deus quer te conduzir para um lugar de vida.
Um lugar que você vai cavar o poço e vai brotar água desse lugar. Vai brotar água da terra. Esse lugar vai ser próspero porque a vida de Deus faz isso. Mas só consegue identificar isso, irmãos, um homem que decide por ouvir a voz de Deus todos os dias. E posterior, ele não para em ouvir a voz de Deus. Sabe qual é o nosso problema? E por favor, me entenda com amor no seu coração. O nosso problema é que nós ouvimos a voz de Deus. E depois que nós ouvimos a voz de Deus, nós parece que ficamos atordoados. E não conseguimos sair do lugar. Todas as vezes que Deus nos dá uma palavra, Ele nos dá um direcionamento, uma voz de comando para que nós possamos entrar em movimentação. Eu não estou dizendo com relação de sair para uma cidade ou ir para outra. Eu estou dizendo em corresponder àquilo que Deus está dizendo. O que nós precisamos colocar dentro da nossa mentalidade é que quando nós damos uma resposta para a palavra de Deus, quando nós damos uma resposta em obediência para aquilo que Ele disse, nós estamos edificando um altar ao Senhor. Irmãos, mas nós muitas vezes não conseguimos fazer isso, porque nós não vemos dessa perspectiva. Porque quando nós recebemos uma palavra de Deus, talvez a primeira coisa que nós vamos julgar é se nós somos capazes de cumprir ou não. E na verdade nós não somos capazes, porque a nossa capacidade está nele. Se você olhar para a vida de Abraão, você não vai encontrar um homem que olhou para a sua capacidade. Ele ouviu a voz de Deus e prontamente pegou as suas coisas e foi. Sabe por quê, irmãos? Porque homens que reconhecem o Pai que tem, sabem que não depende da sua capacidade. Sabem que não é Ele quem promove, não é Ele mesmo quem promove segurança, mas é o seu Pai. Sabe que não é Ele mesmo que promove provisão, sabe que é o seu Pai. E por esse motivo prontamente decide obedecer. Por esse motivo prontamente decide dizer sim a Deus e vai. Mas o que precisa ficar gravado para nós nessa noite é que todas as vezes que nós tomamos uma postura como essa, nós estamos edificando um altar para o Senhor e estamos dizendo a Ele: Pai, esse dia é memorável porque o Senhor falou comigo e eu tive disposição em obedecê-lo. Nós cantamos uma canção por aqui, irmãos, que nós dizemos que o meu coração está disposto em te ouvir e obedecer. E mais uma vez eu queria te dizer nessa noite, nós precisamos sair do campo da canção e nós precisamos entrar numa vida de prática. Porque quando nós entrarmos em uma vida de prática, nós vamos fazer semelhante àquilo que Abraão, Isaque e Jacó fizeram. Irmãos, a mesma coisa que aconteceu na vida deles vai acontecer na nossa também. E eu não estou dizendo com relação apenas à prosperidade. Eu estou dizendo com relação àquilo que vai acontecer nas próximas gerações. Nós precisamos deixar um legado para a próxima geração de obediência. Nós precisamos urgentemente deixar um legado para a próxima geração de obediência. Nós precisamos deixar um modelo. O que Deus tem falado muito comigo nesses dias é acerca de modelo. Nós precisamos obedecer a Deus, porque nós precisamos deixar um modelo para as próximas gerações. Os nossos filhos, sejam eles biológicos, sejam eles carnais ou espirituais, eles precisam olhar para nós e precisam encontrar em nós homens e mulheres que obedecem a Deus, homens e mulheres que dedicam a sua vida em edificar um altar para o Senhor, homens e mulheres que todos os dias acordam e a primeira coisa que conseguem fazer é edificar um altar para o Senhor, porque Ele é o único digno de receber toda a nossa adoração naquele dia. Irmãos, a nossa postura precisa ser de reconhecer que o Senhor criou todas as coisas, inclusive aquele dia que nasceu. Sabe o que nos rouba desse lugar? Sabe o que nos rouba, o que nos tira desse lugar de edificação de altar? O que nos rouba desse lugar é uma característica que está impregnada em muitos de nós, que é a murmuração e a desonra. Irmãos, características como essas
são incompatíveis com a vida de um homem e uma mulher de Deus que decidem edificar um altar a Deus todos os dias. Se nós caminhamos por aí murmurando de tudo, nós não estamos murmurando contra as coisas ou contra a nossa vida, nós estamos murmurando contra Deus, porque foi Ele quem nos deu a vida. Se nós caminhamos por aí murmurando daquilo que nós não temos e queríamos ter, nós estamos murmurando não contra as coisas, mas estamos murmurando contra a vida que Ele nos deu. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, uma mentalidade que precisa ser desenvolvida em nós, é a mentalidade que reconhece que Ele nos deu tudo, não importa qual seja a qualidade. Porque aquilo que nós julgamos como qualidade não é qualidade para Ele. Nós precisamos reconhecer que o Senhor está nos conduzindo em todas as coisas. E é isso que nos tira do altar de Deus. É por isso que muitas vezes nós chegamos em casa e nós não conseguimos dedicar um tempo exclusivo a Ele. Porque um homem que não consegue edificar um altar ao Senhor vai conseguir dizer o que para Ele nesse lugar? Você nunca vai conseguir ir a um lugar e edificar um altar ao Senhor se você não tiver algo para oferecer. Se você não tiver os equipamentos necessários para construir esse lugar. Porque como nós identificamos, altar significa um lugar elevado, um lugar alto. Sabe o que é um altar, irmãos? Um altar é um lugar que é preparado em um nível um pouco maior do que o chão. É feita uma base para que seja colocada ali a oferta e para que seja queimada aquela oferta. Então nós não conseguimos ir para esse lugar de mãos abanando. Nós precisamos ir para esse lugar preparados. E sabe o que eu compreendo com isso espiritualmente falando, irmãos? O que eu compreendo com isso espiritualmente falando é que quando nós vamos para esse lugar, nós vamos construir esse altar e nós vamos com a nossa própria vida. Para esse lugar nós carregamos as nossas ferramentas para que nós possamos construir esse altar. Nós vamos com a ferramenta na mão, disposto a compreender aquilo que o Senhor está falando para esse tempo e a forma que Ele deseja que nós venhamos construir esse altar. E quando nós chegamos nesse altar, quando nós edificamos esse lugar alto, nós colocamos a oferta em cima desse altar. E sabe quem é a oferta? É a nossa própria vida. Então você não consegue ir para esse lugar e edificar um altar para o Senhor e ficar lá apenas olhando. Você precisa trabalhar. Quando você decide ter uma vida de dedicação ao Senhor e de edificação de altar ao Senhor, você precisa compreender que você vai trabalhar. Você precisa compreender que você vai precisar desenvolver algumas coisas. Você vai precisar compreender que você vai precisar obedecer. E durante esse tempo, a construção desse altar vai ser a sua vida em obediência ao seu Senhor. Vai ser a sua vida obedecendo a Ele. E à medida em que você obedece, o Senhor vai te concedendo as ferramentas para que você possa edificar. E no final de todas as coisas, você vai conseguir olhar para o seu Senhor e vai dizer: Pai, eu combati o bom combate. E quando você diz isso para o Senhor, você vai estar dizendo a Ele: Pai, eu me ofereço a Ti como uma oferta viva diante do Teu altar. É a única coisa que eu posso te dizer. A vida de um homem e de uma mulher que decide edificar um altar ao Senhor não consegue ter outra reação a não ser essa. Deixa eu compartilhar com você uma última coisa. Se eu ler errado, os teólogos de plantão podem me corrigir. Um altar em hebraico, o nome da palavra altar em hebraico é misbeá. E na transliteração dessa palavra, extraindo algumas consoantes dessa palavra, tem algo que chamou minha atenção. A letra M tem por significado uma palavra chamada mehilá, e tem por significado perdão. O Z de misbeá é zerut, que significa retidão. O B de misbeá significa beraca, que significa bênção. E o H de misbeá significa raim, que significa vida. Sabe o que eu compreendo com isso, irmãos? Transliterando essa palavra, eu consigo compreender que altar é o único lugar que você vai conseguir reconhecer a Deus e vai conseguir pedir perdão a Deus e às pessoas por tudo aquilo que você tem cometido nesses dias. É no altar de Deus
o único lugar que você vai conseguir encontrar uma vida de retidão, pelo simples fato de oferecer a Ele a sua vida como uma vida reta diante do Senhor. É apenas nesse lugar que isso faz sentido. É apenas nesse lugar, é na edificação desse altar, que você vai conseguir encontrar com a vida de Deus. E sabe qual é a maior bênção que nós podemos receber do Senhor? A maior bênção que nós podemos receber do Senhor não são os nossos bens, não é aquilo que nós podemos conquistar com as coisas desta vida, mas a maior bênção que nós conseguimos receber do Senhor é a vida dEle, percorrendo a nossa vida. A maior bênção que nós conseguimos receber do Senhor é a vida dEle, correndo nas nossas veias. E deixa eu te dizer uma coisa, irmão, sabe, nesses dias onde muitas coisas têm roubado a nossa energia, e eu sei que eu vou ser repetitivo e eu não tenho problema nenhum com isso. Nesses dias, me ajudem, por favor. Nesses dias aonde muitas coisas estão roubando a nossa energia, o único lugar onde nós vamos conseguir encontrar a energia que nós precisamos é no altar, porque esse é o único lugar que nós vamos conseguir encontrar a vida de Deus. Irmão, sabe qual é o nosso maior dilema desses dias? O maior dilema desses dias é que nós estamos procurando vida em muitos outros lugares. Nós procuramos vida em outras pessoas. Nós estamos procurando encontrar vida em outras pessoas. É por isso que nós depositamos tanta confiança nas pessoas. É por isso que nós depositamos tanta expectativa na esposa, no esposo. É por isso que nós depositamos tanta expectativa nos filhos, nos pais. E quando essas pessoas elas não correspondem com essa expectativa, nós frustramos. E quando nós nos frustramos, isso é característica do ser humano, nós precisamos compreender. Quando o ser humano ele se frustra, a primeira postura que ele tem é de parar. E se ele só parasse, tudo bem, mas ele para e começa a choramingar pelo caminho. Então nós que somos filhos de Deus, nós precisamos compreender uma coisa: o único lugar que nós vamos conseguir encontrar aquilo que atende às nossas expectativas é em Deus. Porque nós procuramos vida em muitas pessoas, nós procuramos vida em muitas coisas. Por isso que nós buscamos tanto um carro do ano, por isso que nós buscamos tanto uma casa bonita. Irmãos, eu não estou pregando contra isso, por favor me entenda. Por isso que nós procuramos tanto uma conta bancária recheada, por isso que nós procuramos tanto um emprego de sucesso. E eu não estou pregando contra isso, estou dizendo de novo. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo isso longe da vida de Deus não faz sentido. Tudo isso longe da tua vida, longe da vida de Deus, só vai causar em você cansaço. Tudo isso longe da vida de Deus só vai causar em você coisas que vão te levar para a morte, porque vão sugar a sua energia, vão fazer com que você pare pelo caminho e vão impedir que você mergulhe em um outro nível no Senhor. Então deixa eu te dizer algo nessa noite: o nosso pastor ele não está em Jerusalém por um simples motivo. Deus o levou para lá e Deus sabe por quê. E eu creio que no retorno dele de lá, ele vai voltar carregado da glória de Deus. Mas nós precisamos compreender o que nós vamos fazer com essa glória. Nós não podemos mais edificar um altar ao Senhor de qualquer forma. Nós não podemos mais edificar um altar ao Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos edificar um altar ao Senhor com qualquer ferramenta. Deixa eu te dizer uma coisa: não tem como edificar um altar ao Senhor com qualquer ferramenta. Não tem como você pegar uma ferramenta paralela para construir um altar ao Senhor. Você precisa pegar a ferramenta que Ele te deu. Essa ferramenta é original. Não existe genérico, irmão. Porque o genérico vai construir um altar genérico, e o altar genérico não é para Deus. E o altar que não é para Deus, você sabe para quem é. E nós precisamos compreender que nós edificamos um altar. E quando nós edificamos um altar, nós conseguimos edificar apenas para 2 seres. Ou para o nosso Pai,
ou para o inimigo das nossas almas. Nós precisamos compreender, e se nós compreendermos isso, nós vamos levar a nossa vida com seriedade. Então deixa eu te dizer, nessa noite, por favor, entenda o que eu estou dizendo. Pare de procurar em pessoas aquilo que você só encontra em Deus. Pare de procurar no seu esposo aquilo que você só encontra no seu pai. Pare de procurar nos seus filhos o sucesso que você não teve, porque esse sucesso está condicionado em Deus. Pare de querer fazer os seus filhos viverem aquilo que você deveria ter vivido e não viveu por não obedecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não acabou a sua oportunidade ainda. Porque enquanto você respirar, você vai poder dar ao Senhor uma postura de obediência. E entregando ao Senhor essa postura de obediência, você vai edificar um altar a Ele. E sabe o que esse altar vai fazer, irmãos? A edificação desse altar vai produzir em você a vida de Deus. E sabe o que a vida de Deus faz? A vida de Deus dá sentido em todas as coisas. A vida de Deus dá sentido à tua vida. A vida de Deus, Carla, faz com que você compreenda o motivo pelo qual você deixou o Nordeste e veio para o Sul do Brasil. A vida de Deus, meu filho, faz com que você compreenda o motivo pelo qual Deus te chamou. É isso que a vida de Deus faz. A vida de Deus faz com que você compreenda o dom que existe dentro de você. Escute o que eu vou te dizer. Existem pessoas nessa noite que durante essa semana olhou para a sua vida e disse: meu Deus, mas eu tenho uma destreza com isso. Sabe o que Deus está fazendo com você? Deus está dizendo para você que existe dentro de você uma aptidão que foi Ele quem colocou. Mas essa aptidão só vai fazer sentido quando você estiver com a vida de Deus correndo dentro de você. Por favor, compreenda isso e não ignore o Deus que está nesse lugar. Irmão, se tem uma coisa que Deus resiste é a soberba. Por favor, não caminhe por aí em soberba, porque a soberba vai te afastar desse lugar de altar. A soberba vai te impedir de edificar um altar ao Senhor. Sabe por quê? Porque a soberba vai te fazer imaginar. Sabe por que Satanás coloca a soberba no nosso meio, irmãos? Satanás coloca a soberba no nosso meio para que nós possamos imaginar que nós já construímos aquilo que nós ainda não construímos. Então, por favor, entenda o que eu estou dizendo. São dias onde nós precisamos nos vestir de humildade. São dias onde nós precisamos caminhar com generosidade. São dias onde nós precisamos olhar para nós mesmos e precisamos compreender se nós carregamos orgulho ou não. Porque o orgulhoso não constrói um altar para Deus. Um orgulhoso não consegue reconhecer quando o pai fala e diz que está construindo com as ferramentas erradas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem pessoas que estão nessa sala, que estão edificando o altar com as ferramentas que você edificou lá no passado. Essas ferramentas não te servem mais. Você precisa compreender qual é o tipo de altar que você está edificando. Deixa eu te dizer uma coisa, naquele tempo, quando os homens edificavam um altar ao Senhor, alguns edificavam um altar de madeira. Outros faziam como Jacó fez, pegavam pedras. E o tamanho do altar, ele era determinado pelo tamanho de pedra que aquele homem decidia por construir aquele altar. Deixa eu te dizer uma coisa, até o tamanho do altar é Deus quem está designando nesses dias. Você precisa compreender isso, irmão. Até o tipo da oferta que você está colocando sobre o altar, quem determina é Ele, porque tudo é dele. É impossível nós devolvermos uma glória que seja dele se nós construirmos da nossa forma. É impossível nós reconhecermos que é Ele quem está dizendo se nós construirmos do nosso jeito. Então, por favor, compreenda o que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Sabe por que nós construímos altares, irmãos? Nós construímos altares. Nós construímos um altar ao Senhor. Porque quando nós construímos um altar, nós dizemos para Ele que nós somos gratos a Ele por tudo. E sabe por que no altar você diz ao Senhor que você é grato por tudo? Porque você reconhece que Ele é tudo. Sabe por que nós não conseguimos construir um altar ao Senhor nesses dias?
Nós perdemos esse lugar. Nós precisamos voltar para esse lugar. Nós perdemos porque nós não conseguimos reconhecer que Ele tem nos provido tudo e que Ele é tudo. Aleluia, aleluia. Então, se nós queremos que aquela canção que nós cantamos no início, e eu queria que nós cantássemos de novo, se nós queremos que aquela canção que nós cantamos no início seja uma verdade que esteja intrínseca na nossa movimentação, que esteja dentro de nós como uma verdade absoluta, nós precisamos decidir por ouvir e por obedecer a voz do nosso pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque uma ovelha reconhece a voz do seu pai. Uma ovelha reconhece a voz do seu pastor. Deixa eu te dizer uma coisa antes de nós cantarmos. Nos dias de tribulação que Noé saberia que ia passar, nos dias em que ele estava dentro daquela arca, em que estava chovendo para fora da terra, e que ele sabia que à medida em que as águas fossem subindo, toda a criação e toda a humanidade iria perder a vida. Mesmo assim, Noé sai e a primeira atitude que ele toma é de edificar um altar ao Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você decidir por ter uma vida diante do altar de Deus, ter uma vida que edifica um altar para o seu Senhor, vão vir dias nebulosos, sim. Vão vir dias onde não vai parar de chover por semanas. Vão vir dias onde você vai ter a impressão de que está matando tudo ao seu redor. Mas ainda assim, a única postura que você vai conseguir ter é de edificar um altar para o Senhor, porque você vai saber que este é o único lugar que vai produzir vida para você.